Seja bem-vindo aqui. Obrigado. E eu queria que você falasse... Eu já vou te fazer uma pergunta. A gente vai falar desse Vasco atualmente, mas eu já vou te fazer uma pergunta. A gente viu o seu pai sendo o maior ídolo da história... É o maior ídolo da história do Vasco, mas sendo presidente. E agora a gente está vendo um outro grande ídolo, que é o Pedrinho, sentando na mesma cadeira. O que você achou aí da presidência aí agora do Pedrinho? Fernanda, quando se fala de política de Vasco, eu fiquei meio off depois de tudo que passou, né? Mas eu acho que foi o que eu até falei com o Pedrinho, falei com o Levin também. Eu acho que tem que ser o melhor pro Vasco, independente de ser Levin, de ser Pedrinho, ou de ser qualquer outra pessoa. O melhor pro Vasco, porque a gente sabe que a gente passou lá em casa com meu pai sendo presidente, um ídolo, foi discriminado, foi xingado, mas a gente sabe que ele sempre tentou fazer o melhor pelo clube, independente da posição dele, independente de quem estava ao lado dele, a oposição também, ele tentava dialogar e não conseguia. Mas fiquei feliz, eu acho que o Pedrinho é um cara que representa o torcedor vascaíno, é um ídolo, querendo ou não, é um ídolo, tá passando agora é ele, meu pai. E eu acho que ele tem tudo para dar certo, hoje com um pouco menos pressão, né, do que era antigamente, por conta da SAF, mas que tenha um diálogo direto com a SAF, que possa ajudar o clube da melhor forma possível. E mais condição de trabalho hoje em dia do que na época do seu pai. Quer fazer uma pergunta para ele, Lucas Pedrosa? Eu queria, na verdade, pedir para ele contar a história, e eu falei com ele já no direct, foi por isso também que eu convidei ele aqui. No jogo contra o América Mineiro, o Vasco estava empatando até os 45, 46 do segundo tempo, todo mundo nervoso, já apreensivo, já acreditando que a gente ia perder ponto para o time rebaixado, que é muito complicado. E aí o Paê faz aquilo ali. Inclusive, eu não só queria que o Rodrigo contasse a história do gol, mas como foi, desde o momento que o Paê chegou aqui, Rodrigo, a história dele com o seu pai, o quanto ele já mostrou o interesse na história do seu pai. Então, vou falar do início só para vocês entenderem. Eu sabia que era no Paê, né, a contratação, até já vi ele jogar lá fora, só que eu não esperava o entendimento dele, assim, não só com o Vasco. O Vasco, eu acho que ele teria que entender vai entender ainda o que é o Vasco, ainda está muito recente. Mas com meu pai, assim, quando eu tive com ele, eu tive com o Paê e com o Túlio na apresentação dele no clube. Túlio foi até atacante. Túlio de Melo. Foi atacante hoje em dia representante, foi o cara que fez a negociação. E aí ele meio que traduziu, né? Fez a tradução e o Paê falou estava muito feliz de ter chegado no Vasco, o tamanho do clube. E aí começou a falar, eu entendi só os números que estava falando, né? Falando em francês, falando 700 e poucos gols, nananana. Aí o Túlio passou, cara, ele estudou seu pai, pegou a história do seu pai, soube o que ele fez pelo Vasco e está falando aqui que quer representar o seu pai, a camisa 10, com o maior prazer, com o maior potencial que ele tiver para dar para o clube. E isso me deixou espantado, porque um cara que, o Paê, né? Francês, o cara que está lá 36 anos já, não precisa chegar e estudar o maior ídolo. Por educação, por respeito, ele fez isso e me deixou muito feliz. E a história do jogo contra a América, o Vasco sempre tem jogos assim, né? Quando o time está lá embaixo, fala, cara... E eu já sabia que era um jogo difícil porque o América joga bem, não é um time... Assim, eu acho que não merecia estar na posição que está. E aí, primeiro tempo eu vi da arquibancada, porque eu sabia que ia subir o mosaico. Segundo tempo, fui para a social e a Roberta foi. Minha irmã não é de ir pro jogo. A Roberta fica muito nervosa, ela fica em casa. E aí, eu sentei perto dela na social e, 40, 41, 42, 43 e nada. Aí, 45, 48, falta pro Vasco, né? Aí eu não estava do lado exatamente, que estava amigo do meu pai, e ela falou que pegou um cordão que meu pai deu, eu sei qual é o cordão, beijou e falou, pai, desce e ajuda a gente. Caramba! E... aconteceu aquele feito... Que a gente até mostrou aqui a comparação dos dois gols, que são muito parecidos, né? A gente me lembra aqui o nome da página que fez esse vídeo? CRVG. Muito legal a página que fez esse vídeo, que a gente até exibiu por aqui. E o gol do Roberto, igualzinho. E foi o último, né? Foi o último gol dele de falta. O Pedrosa até trouxe a informação que o gol do Dinamite de falta foi em cima também de um América. América de Três Rios. Sabe quem chegou aqui? O Big Boys. Chegou? Oi, Big Boys. Tá vendo um homem aqui hoje? Vamos chamar isso aqui? É isso aí, ó, que a gente vai chamar? Hein?
Então, porque olha só, buscando se afastar ainda mais do Z4, a gente já tá falando aqui, Rodrigo, de um Vasco brigando pra Sul-Americana, que a gente é abusado, né? O Vasco segue a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Medel foi suspenso na seleção chilena e deve ir a campo pelo Cruz Maltino. Olha o sorriso do homem. Tu viu ele ontem fazendo... Ele pegou uma pá e cavou o cartão amarelo. Foi isso que ele fez ontem. E que legal, que bom pra gente, porque ele vai enfrentar o Cruzeiro, né? Tá tomar, né? Ficou ali, o juiz separou, botou a mão no peito dos dois, ele voltou e tomou o cartãozinho, tá de volta. Que personagem importante está sendo o Medel, Não, né? total. Acho que o Medel é um dos principais ali no Vasco hoje. É um cara que é uma referência, não só ali atrás, né? Mas vai no juiz, fala com o Vegete, fala com todo mundo no campo. Eu acho que é essencial a presença do Medel contra o Cruzeiro. E você acompanha o Vasco bem, assim? Você tá... Fernanda, desde que eu entendo por gente, né? Não tem como. Eu vivi 13 anos no Vasco, né? Então, assim, jogando e depois acompanhando, um período distante por causa da política. Mas é meu time de coração, é o clube que eu amo e vou defender sempre. Cara, se não fosse o clube que, né? Imagina o Venê, tá maluco, de quem que ele é, o sangue que corre naquele Ir embora braço. de casa. Não tem jeito. Uma dúvida aqui sobre essa sua história com o pai. Depois você teve contato com ele? Ele ofereceu a camisa, por exemplo, para a família, para vocês? Teve algum contato entre vocês? A camisa do jogo contra o Fluminense, né, no Engenhão 4-2, eu falei com ele, falei, pô, quando você jogar o primeiro jogo, eu faço questão de ter essa camisa guardada, porque, pô, a camisa número 10, meu pai usou e tal. E agora, após esse jogo contra o América, eu já sabia, eu postei, né, e ele sempre reposta, é uma parada impressionante. Ele repostou e botou obrigado. Aí a gente começou a falar, botei o tradutor no Google, né? Bom, né? Quando tá na internet Tá é maluco? bom, né? Não tem Conversar. como, francês. Eu perguntei isso porque ele ficou apontando ali para a imagem Mas, do cara, seu pai. foi dele. É isso. É uma coisa. Ele fez, assim, eu não esperava. Eu vi na hora, isso aqui não dava pra ver, assim, que era pro pet do meu pai. E eu agradeci, falando, pô, cara, muito obrigado pela homenagem, porque depois, voltando no carro, eu comecei a ver que ele ficou apontando. Sim. E foi dele. E a camisa desse jogo agora, contra o América, na próxima concentração do Vasco, ele falou, passa lá no hotel que eu vou te dar essa camisa também. Gente, quer dizer... Aí eu falei, eu vou fazer um... Ou seja, a camisa tá contigo. Essa do jogo contra a América ainda não. Ah, tá. Eu vou pegar na concentração. Mas será dele. Mas será. Essa camisa que ele apontou, eu vou fazer um quadro bonito. Ou seja, além de tudo, o pai é um fofão, né? Muito educado. Põe aqui, tem uma foto aqui. Cadê a foto? Ah, Nossa olha senhora, aí. cara, olha isso. Pô, o tempo te Você fez e bem, né? papai, hein? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do Agora ele céu. tá na régua, viu? Pô, agora aqui, ó. Você e papai. Isso daí, ó, Vasco Barra 2008, 8 ou 9. Isso daí é a preparação para quadrangular final. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Aí botaram a barriga da sua mãe na máquina de Xerox, botaram a do seu pai e você nasceu, né? É isso. Porque, meu Deus do céu, como é parecido. Mas Não, essa foto nem parece tanto. Tem O foto jeito deles é muito parecido. Que é bizarro. Eu convivi com o Roberto 2 anos, né? Porque eu trabalhei na Band junto com ele e é a mesma coisa. É sorrindo, é essa forma gentil, Muito humilde de educado, falar. né? Eu costumo dizer que, na minha opinião, e até falo isso do Zico também, ou eles têm noção e eles são muito maneiros mesmo, ou eles não conseguem ter noção do tamanho deles pro futebol brasileiro e pro Vasco e pro Flamengo, mas para todo torcedor do futebol brasileiro. E por isso eles agiam de forma natural. Hoje em dia tem gente que tem muito menos e é mais marrento do que ele. Isso é. Você tem essa resposta? Ele tinha noção ou ele era maneiro Então, mesmo? eu acho que ele tinha essa noção do que ele representava, só que como o Pedrosa falou, não total, entendeu? Porque era uma coisa... Onde a gente ia? A gente foi pro Nordeste, a gente foi pro Sul, a gente foi pra Manaus. A gente chegou em Manaus, parecia que o Vasco estava chegando. Assim, Ele era o Vasco, né? Ele era o Vasco. Eu tenho uma dúvida, assim, ele foi presidente. Sim. Obviamente, isso aí, em alguns momentos, ele recebeu muitas críticas. O que mais magoava o seu pai nessa época como mandatário? Que ele chegava em casa desabafando, assim. As pessoas que estavam com ele no primeiro mandato deixarem ele no segundo. Porque o primeiro foi uma reformulação, não tinha roupa no Vasco. Chegou no almoxarifado, não tinha nada. E ele teve que reformular tudo, contratos, as dívidas, enfim. E no segundo mandato, quando veio a coisa boa, né, o filé mignon, todo mundo começou a correr para os outros lados e, infelizmente, o ser humano é assim, né? Mas nem por isso eu acho que ele deixou de tentar o melhor para o clube, não. Mas foi essa questão mesmo da galera largar, entendeu? Justo. O movimento mais legal que eu acho que a torcida do Vasco fez foi ter reconhecido o Roberto mesmo com essa situação toda. Você pode gostar ou não gostar. Se há alguma discussão no Fluminense em relação a isso, no Vasco essa discussão não existe. O Roberto é disparadamente o maior ídolo da história do Vasco. Muito bem, então vamos beber água, hein? Vamos. São 2 litros por dia. Daqui a pouco meu sogro vai mandar o WhatsApp, que é outro vascaíno que você tá aqui.
Ó, a gente já volta, não sai. Pedrinho vai assumir no ano que vem, já tem o seu plano inicial, a transição já está acontecendo, mas há alguns detalhes que estão ainda para serem ajustados. Mas uma coisa é certa, já foi dado o aviso a 777. O sócio da operação da SAF vai ter voz e vai ser ouvido, por bem ou por mal. Você vai entender tudo isso e muito mais. Vamos falar sobre a repercussão da camisa imitada do Vasco da Gama. Também sobre a tabela de classificação, houve uma mudança já de imediato, exatamente isso, está na tela. O risco de rebaixamento do Vasco em relação aos demais, porque ontem rolou a vitória do Cruzeiro, é um resultado que até pouco esperado, né? Mas o Cruzeiro venceu a equipe do Fortaleza e esses são os números atualizados com o risco de rebaixamento indicado pelo matemático Tristão Garcia. Então você está vendo aí na tela, lembrando que o Vasco encara o Cruzeiro na próxima quarta-feira com a volta do Medel. Aliás, ontem encontrei o Gabriel Dias num shopping aqui na Barra da Tijuca. Meu filho fez até a foto com ele, tá aqui a foto. E aí perguntei, e aí, Gabriel, vamos pro jogo? Ele falou, eu vou. Tô 100% recuperado, gostei. Gostei e olha, eu iria com o Gabriel Dias na vaga do Paulo Henrique. Ah, mas ele não vai aguentar 90 minutos. O que ele aguentar, ele vai dar de intensidade, chegada ao ataque e principalmente de força de marcação, muito mais do que o Puma. Eu iria com o Gabriel Dias. E você? Iria com quem de substituto? Gabriel Dias disse para mim ontem que está 100% recuperado e quer ir para o jogo. Então, vamos embora. Vai deixando aí a sua opinião também em relação ao risco de rebaixamento, o que você entende sobre isso também, que está apontado aí na tabela que eu mostrei do Tristão Garcia. Bom, vamos falar sobre esse assunto aqui? Eu esperava mais criatividade dos designers da Adidas. Aliás, falando com Marcelo Azalim, que foi o criador dessa linda camisa nossa, ele ainda brincou e falou assim, rapaz, o pessoal está copiando o que a gente fez, né? Verdade, uma cópia. Aí um torcedor botou assim para mim, botafoguense, o Botafogo fez a camisa preta primeira. Peraí, ninguém está falando da camisa preta. Camisa preta, N times podem fazer. Agora, preta com detalhes em dourado, com o pet, exatamente na luta contra o racismo. Peraí. Aí há muita similaridade, há muita semelhança, e não terá sido mera coincidência, não. Pô, achou do cacete o modelo, quis imitar, perfeito. Mas foi isso, imitação mesmo. Enfim, bom, opina aí o que você achou, mas foi a imitação? Foi, eu achei a imitação daquela. Mas muito obrigado, acho que a gente ficou homenageado, né? Bom, vamos falar então do assunto da thumb, porque eu falei assim, o Vasco tem voz. E é verdade. Já rolou uma reunião dos integrantes da futura diretoria do Vasco, que vai ser liderada pelo Pedrinho, com integrantes da 777 que estavam no Brasil, não estão mais, estavam por aqui. E nessa reunião foi passado a eles o seguinte, olha, a relação atual e que não faz parte do nosso dia a dia, ela vai ser daqui para frente diferente. Nós somos sócios da operação, e é verdade. Para quem acha que o presidente ia cuidar do cloro da piscina, né, do eucalipto da sauna, está redondamente enganado, não sabe nada de Vasco e muito menos de operação empresarial. O Vasco é sócio da operação. O Vasco tem 30% das suas ações. Uma sociedade que tem 2 sócios, 777 e Vasco da Gama, um com 70%, outro com 30%, e tem que ser ouvido. Não pode apenas abaixar a cabeça, dizer, sim senhor, ok, estamos com vocês, thank you very much, see you later, bye bye. Nada disso. Essas são apenas saudações iniciais e finais. Nice to meet you, prazer em conhecer você. Já nos conhecemos? Good evening, tá chegando, good night, quando tá indo embora, e por aí vai. Agradecer, thank you, see you later, até mais tarde, e por aí vai. Isso só. Agora, abaixar a cabeça, não, sim senhor, muito obrigado, obrigado por vocês terem comprado o Vasco. Zorra nenhuma. O Vasco é um gigante e tem que se posicionar. E a futura diretoria já avisou, toda e qualquer manifestação, interesse, negociação, nós vamos participar. E é isso que se espera do Vasco da Gama. Se não houve na gestão do Jorge Salgado, o atual presidente, com a presença do Roberto Duque Estrada, como o segundo integrante do Conselho de Administração, agora não. Até porque uma notícia exclusiva que eu trago para vocês, vou reforçar,
Futuro presidente Pedrinho não vai sentar-se à cadeira com outro vice-presidente no Conselho de Administração da SAF do Vasco. Virá um executivo que terá muito trabalho, ou seja, é um trabalho profissional. O Vasco vai contratar um executivo para ser um integrante da segunda cadeira que o Clube Vasco da Gama tem direito na empresa Vasco da Gama SAF. São 7, 5 indicados pela 777 e 2 pelo Vasco, Pedrinho e um executivo que será contratado. E não tem nada a ver com Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é um desejo da futura administração para o futebol. Aliás, um desejo de muita qualidade, de muita competência, sabe montar time, sabe realocar jogadores, sabe negociar. Basta olhar o histórico do Rodrigo Caetano. Mas ele está sob contrato até o fim do ano e ainda envolvido na questão do Atlético Mineiro, se vai para a Libertadores ou não vai. Só que, a partir de 2024, é uma outra questão. Rodrigo Caetano é, sim, o executivo que a futura gestão quer indicar para a Vasco da Gama SAF, para o debate e a troca do Paulo Brax, que já mostrou ao longo do ano que não tem a capacidade para estar à altura desse projeto. Porque na primeira janela fez o que fez, gastou o que gastou com mais de 100 milhões de reais e foi obrigado na segunda janela a duras penas a remontar o time. E teve mais sorte do que juízo, porque deu certo. E se não desse? Um time recheado de jogadores experientes. Podia não dar certo, mas está dando certo. E graças à chegada do Ramon Dias, mas precisava sofrer com recurso na mão, aí passa pela tal da competência. Então, só para fechar o nosso assunto, Vasco da Gama SAF, a futura gestão já avisou ao sócio majoritário: nós vamos debater o tema, qualquer que seja ele, contratação, dispensa, interesse, negociação, pagamento de dívida, tudo nós vamos debater. E detalhe, o contrato está sendo aguardado pela futura administração, futura presidência com os seus pares, para a semana que vem. Amanhã, inclusive, completa uma semana do prazo que foi dado pela 777 para enviar esses documentos para que a futura administração debruce sobre eles e passe durante uma semana a entender o contrato que foi firmado e aí poder entender as regras do jogo. Mas fato é que a futura administração já avisou: vamos participar. Isso é fundamental para o bem do nosso Vasco. Um grande abraço e até mais tarde, hein? Fala, torcedor vascaíno, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no canal do Eterno Vasco Oficial, onde todo dia tem vídeo para você às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite. Pessoal, vamos lá. Hoje falamos aí sobre o maior ídolo do Vasco, né? Pai de Rodrigo Dinamite. Hoje ele trouxe aí entrevista falando sobre o Vasco, história do Vasco, enfim. Pedrinho será o novo presidente do Vasco, vai assumir a presidência em janeiro do ano que vem. Também é um dos grandes ídolos do Vasco. E como é que está o otimismo do torcedor para a presidência de Pedrinho? Acredito muito no trabalho, acredito muito no crescimento do Vasco com essa nova gestão. E outra coisa, o Vasco terá voz, assim como foi falado através do Casaca. O Vasco terá voz, muita coisa vai acontecer. Em breve aí, pessoal, teremos o jogo do Vasco contra o Cruzeiro. Todo mundo sabe que não terá torcida por conta da punição do Cruzeiro e o adversário também é punido automaticamente. O torcedor do Vasco não terá direito a assistir o jogo. Então, será um jogo lá, Cruzeiro como mandante, porém os dois sem torcida. A notícia de hoje foi bem interessante. Falamos também sobre a imitação do Flamengo da camisa em comemoração ao Dia da Consciência Negra, né? Que é o feriado de hoje. Foi uma imitação muito escancarada, muito parecida com a camisa do Vasco. A Adidas não teve tanta criatividade. Isso está repercutindo de uma forma gigantesca nas redes sociais. A galera tá sentando o dedo na zoeira, né, pessoal? Isso aí não pode faltar. Então, utilize o espaço para comentário, deixe sua opinião em relação aos temas. Hoje foi abordado diversos assuntos, mas estamos aqui para falar do Vasco, Eterno Vasco Oficial, né? Tamo junto, forte abraço. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve.